Olá pessoal, vamos lá. O tema que eu quero conversar com vocês, são as contribuições do filósofo alemão Jürgen Habermas. Tá? Então nós estamos conversando um pouquinho sobre esses filósofos e tal, e então nós vamos conversar sobre essas contribuições de Habermas. As contribuições do filósofo alemão Jürgen Habermas parecem se mostrar adequadas nesse projeto, que também é um projeto educacional. Tá? Então eu quero estar conversando que também esses pensamentos filosóficos também são trabalhados dentro dessas questões educacionais. Para esse filósofo, ligado à teoria crítica desenvolvida pela Escola de Frankfurt, o projeto iluminista de emancipação do homem por meio da razão está inacabado. Então ele fala, esse autor, esse pesquisador, esse filósofo, ele traz uma reflexão que essa ideia iluminista, que através do entendimento da razão o homem terá sua emancipação, ele está, diz-se de passagem, algo que não está terminado, algo inacabável, que ainda não findou-se. Todavia, esse projeto deve estar calçado sobre outras bases que não a razão instrumental. Então, ele coloca aqui que não é só na razão que esses pensamentos, essas reflexões, tem outros aspectos que precisam ser trabalhados e entendidos, principalmente quando falamos da questão universitária, quando falamos da questão no campo do conhecimento. Para esse filósofo, no lugar de uma razão totalitária e egocêntrica e fundamentalmente a instalação de uma razão comunicativa ou de uma teoria da ação comunicativa. Então ele trabalha, gente, ele trabalha que além dessa questão da reflexão, temos que também entender essa questão da comunicação, desse entendimento nesse aspecto. No entendimento desse filósofo, a ação comunicativa se caracteriza não apenas pela comunicação bilateral, dialógica, mas principalmente pelo objetivo dessa ação que visa ao consenso, ao entendimento e à emancipação do sujeito, ou do aluno, ou do professor. Então, nós temos que entender que essa emancipação, ela parte muito mais do que uma mera reflexão. A ação comunicativa, tem função essencialmente libertadora entre os sujeitos que interagem por intermédio da linguagem. Então ele coloca que dentro desse mundo, desse entendimento dessa linguagem, há sim essa superação, esse entendimento desse sujeito e a libertação desse sujeito, que não se dá simplesmente, somente pela razão ou pela reflexão, mas sim pela comunicação. Tá? Fica explícito na teoria de Habermas que a linguagem é determinante para a construção de um novo paradigma de ciência e de uma nova racionalidade. Então é muito interessante observar isso. Deixa eu explicar isso. A linguagem que concretiza a ação comunicativa entre os sujeitos são atores dotados de capacidade para se relacionar com o mundo objetivo, social e também o mundo subjetivo. Então, esses atores que integram isso, eles fazem essa relação, fazem esse trabalho, eles articulam entre si. Tá? Assim, dois tipos de ação podem ser distintos: o agir instrumental e o agir comunicativo. Tá? Então, entra aqui o agir instrumental e o agir comunicativo. Tá? Então, o primeiro, que é o instrumental, o primeiro é dominado pelo sucesso e resultado imediato, e o segundo pelo entendimento. Tá? Então, surgem dois interesses aqui.
dominar a natureza, tá? Por fins instrumentais, ou organizar relações entre os homens, né? Então isso é muito interessante, né? Dominar a natureza por fins, né? Ou através de instrumentos, ou organizar relações entre os homens que conversam e se entendem. Então isso é muito interessante observar, que essa comunicação, ela faz parte desse universo nosso, e principalmente dentro do mundo acadêmico, essa comunicação tem que ser muito clara, muito transparente, né? Então, não dá para se trabalhar dentro do mundo acadêmico, dentro da faculdade, dentro do ensino médio, né, ou do ensino fundamental, simplesmente somente na razão ou somente na reflexão. Por quê? Porque na comunicação é que se dá o entendimento muitas vezes, tá? Então, vamos lá, deixa eu fazer aqui uma reflexão com vocês. A razão comunicativa, né, de Habermas consiste primeiramente na superação de uma forma de pensar estratégica e de dominação, e que há diversas formas de poder. Então ele trabalha essa superação, né, dessa questão diversa e dessas formas de poder. Inclui-se aqui o conhecimento, que são utilizadas em um processo de retificação e de instrumentalização, tá? Então nós temos que pensar isso. E um outro pensamento, um segundo momento para essa reflexão, né, se abre para o pressuposto, né, dialógico desse mundo, do entendimento entre aqueles que estão falando e que querem fazer-se entender, em um processo de interação produtiva. Então, gente, deixa eu explicar isso. Todas as vezes que o sujeito se comunica, quem comunica do lado de cá, não todas as vezes, né, ele é entendido por aquele que está do lado de lá. Isso acontece na sala de aula também. E por essa razão, essa comunicação é que traz à luz a complexidade como um todo e ao entendimento dos conteúdos daquilo que está sendo trabalhado. Então essa comunicação, né, ela é algo que faz parte deste mundo, dessa interação. E por essa razão, faz-se necessário uma boa articulação, uma boa reflexão, né? No caso da educação superior e das práticas que a mesma, né, encerra, no que tange o processo de ensino e de aprendizagem, parece ser adequados, né, e enriquecedor pensar que a teoria da ação comunicativa, como de um dos seus fundamentos filosóficos, porque essa fase da formação escolar do indivíduo, né, estabelece e prepara esse sujeito para o mundo do trabalho. E nesse mundo que se processam as relações sociais, que podem ser fomentadas de um espaço que a gente chama de um novo espaço social. Então é muito interessante fazer essa reflexão, tá? A atuação da universidade, então, é decisiva para a instauração de novos modelos de ações sociais e profissionais. Então é muito interessante, né, que essa universidade pensa e traga isso. A educação universitária, né, é algo que traz, né, essa perspectiva de racionalidade e de comunicação. Tá? Para quê? Para que esse indivíduo tenha uma formação crítica e ética cada vez maior, para que ele possa ter uma qualificação profissional, né, e que ele possa estar sendo inserido em sua sociedade, onde ele possa trazer entendimento dentro de sua realidade social. Ok, gente? Então, vamos fazer essa reflexão.